Pessoal, bom dia. Paz de Cristo a todos. Parabéns por vocês estarem na escola bíblica. Parabéns por vocês, depois de um tempo, entenderem que a escola bíblica é o primeiro lugar mais importante da igreja. O segundo lugar mais importante é a oração. Tá? Parabéns. Isso é a prova de que vocês estão crescendo, né? Esperamos que isso seja algo consistente na vida de vocês, não seja só um movimento de passagem, mas que seja realmente uma decisão de crescer, né? E fazer algo relevante para Deus. E a gente faz aprendendo, né? Se dedicando ao conhecimento, é assim que a gente começa, né? É o primeiro passo para a gente começar um ministério realmente importante na nossa vida é começar a aprender, mas tem que ser algo fundamental, né? Na nossa vida, tem que ser a base de tudo. Parabéns a todos vocês. Nós vamos continuar em Atos dos Apóstolos. Hoje estamos no capítulo 18. Capítulo 18. E a gente continua nessa viagem missionária do apóstolo Paulo. Continuamos na viagem missionária. Vamos ler alguns versículos, mas antes, vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, na tua casa. Que teu Espírito continue a nos dirigir, a nos fortalecer, e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Amém e amém. Atos capítulo 18, vamos começar, versículo 1. Diz assim: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus, de cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Amém. Amém. Então nós temos aqui o versículo 1 dizendo que depois disso, né, depois do capítulo 17, de tudo que nós vimos no capítulo 17, partiu Paulo de Atenas, lembra lá do embate contra a idolatria que ele teve? Lembram disso? Ele chega agora à cidade de Corinto, ok? Corinto era uma cidade rica, populosa, cidade mercantil, né? Porque mercantil, principalmente por causa do seu porto marítimo, era o centro do comércio para o Oriente e o Ocidente. Você imagina, né? Por que Paulo está indo lá? Porque ali existem pessoas que estão passando naquele porto de diversas nacionalidades. Então, Corinto é uma cidade muito movimentada. Então, Paulo está chegando a essa cidade de Corinto. Essa cidade também é uma cidade muito, além de ser rica, é uma cidade muito imoral, uma cidade também muito idólatra, né? Com muitos desafios. Inclusive a igreja que foi fundada lá, foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, né? Porque a imoralidade da cidade e a idolatria acabaram influenciando a igreja. Então Paulo teve muito trabalho com essa igreja. Então Corinto, ela tem algo interessante nessa época, e isso vai dizer porque que Paulo está indo para lá, né? População judaica está consideravelmente grande, muitos judeus foram para essa cidade.
eles foram lá, e vocês vão ver aqui no contexto do próximo versículo, vocês vão ver, né? Por que essa cidade tem tanto judeu? Porque na época o imperador Cláudio César, ele baniu os judeus de Roma, foi uma diáspora, né? Eles acabaram indo, foram migrando, e muitos deles foram para Corinto, certo? Então Paulo entendeu que essa cidade está abarrotada de judeu, ele tem um propósito de evangelizar os judeus, né? Então ele vai para lá também com esse propósito, entendendo que essa cidade, como essa cidade tem muitos judeus que migraram para lá fugindo do imperador de Roma, ele vê uma oportunidade de evangelizá-los. Entenderam isso? Então, nós temos aqui uma lição para a gente aprender, que o que Paulo está fazendo é aproveitando as oportunidades para pregar o evangelho, né? Então, nós, como cristãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Essa é uma grande oportunidade, considerando que é uma cidade que está cheia de pessoas, né? Como se você dissesse assim, vamos pregar, vamos aproveitar que tem a festa de Colatina, né? Muita gente de fora, vamos aproveitar para poder evangelizar. Mais ou menos assim. Não estou dizendo que você tem que deixar a igreja para ficar indo para carnaval, né? Porque tem essas ideias também, né? De querer justificar para ficar no meio da bagunça mesmo, e evangelizar que é bom nada, né? Mas existem oportunidades que devem ser aproveitadas pelos cristãos, oportunidade estratégica, ok? A segunda lição que eu vejo aqui nesse versículo é que os judeus foram perseguidos em Roma, né? Eles estão sendo perseguidos em várias regiões pelo imperador, e eles vão migrar para Corinto. Quando eles vão migrando para Corinto, eles vão receber a palavra em Corinto, porque Paulo vai lá pregar. Então percebe que a dificuldade que eles enfrentaram acabou conduzindo eles para o lugar certo. Entende? Então, olha que legal. Dificuldade pode nos conduzir para os lugares certos. Às vezes a gente não se move de um jeito, nós somos movidos de outra forma. Então isso é muito sério na vida do cristão. Quando você não vai, se você não se move pela palavra, Deus vai te mover pela dificuldade, pode ter certeza. Deus ama a gente tanto, né? Igual o pai fala, você não ouve, quando não fala ele joga o chinelo, né? Mas não é assim. Quando você não ouve, o chinelo canta, né? Então, a dificuldade é essa representação do chinelo. A gente não vai de um jeito, vai do outro. O pai verdadeiro nunca deixa o filho de qualquer forma solto, ele vai sempre corrigir. Então, os judeus estão indo para Corinto exatamente num ponto onde Paulo está para evangelizá-los, ok? Versículo 2: e achando, ali ele vai achar um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, judeu que veio da Itália, e Priscila, esposa dele, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado, aí está o contexto que eu falei com vocês, que todos os judeus saíssem de Roma. Viu que o versículo 2 está explicando? Saíssem de Roma, e aí Paulo vai se ajuntar com esse casal. Mas vamos entender aqui, nós estamos vendo aqui, presta atenção, porque os escritos antigos, eles respeitam a ordem das palavras. Então, principalmente o grego e principalmente o hebraico, eles gostam muito de respeitar a ordem das palavras. E a ordem das palavras, ela tem um contexto embutido. Vamos entender? A gente precisa saber dessas coisas. Se você está vendo aqui, o texto está dizendo que achando um certo judeu por nome Áquila. O Áquila aparece primeiro, que é o marido, certo? E natural do Ponto, de onde ele veio, né, que havia pouco tinha vindo da Itália. Aí Priscila aparece depois, viu? Então o texto está querendo dizer uma coisa para a gente. E aí tem uma vírgula dizendo sua mulher. Então o contexto do versículo quer dizer para a gente que os dois são casados. Esse é o propósito do versículo. E eles estão ali, é um casal que está ali. Quando está falando desse contexto de casados, vocês perceberam que o Áquila aparece na sequência primeiro. O que quer dizer? Que ele é o líder
do casamento. Você vai entender isso aí? Ah, pastor, como é que o senhor sabe? Depois vocês vão saber depois. Vocês vão entender no decorrer da história. Então é muito importante. Vocês podem ver que quando começa os versículos assim falando, você vai ver a proeminência. Você viu Marta e Maria, aparece a Marta primeiro. Lembra da história? Porque ela está ali em destaque. Certo? A Bíblia ela é muito precisa nisso. Isso é cultural na antiguidade. Tá? Eles falam muita coisa através da forma de escrever. Então o judaísmo, principalmente hebraico, até as repetições, muito... Tem propósito embutido no que se escreve. Então, o aspecto cultural é muito diferente do Ocidente. Tudo bem até agora? Isso é importante saber, hein? Então, nós entendemos aqui no versículo 2 que esses dois são um casal e você vai ver que na sequência de escrita o Áquila aparece primeiro. Tudo bem, né? O texto diz também que eles são judeus, é isso que é dito? Judeus, mas os nomes Áquila e Priscila são nomes latinos. Latino-europeu. São nomes latinos, é latim. Então eles são judeus com nome latino. E aí? Isso significa que eram judeus que viveram tanto tempo em Roma. Aí vocês vão lembrar do que eu falei no passado. A ponto de perderem seus nomes de família judaica. Lembra lá? Vocês vão ver, ó. Não tem Paulo e Saulo. Qual o nome dele, certo? Os dois. O nome Saulo não foi utilizado, não. Dois nomes, por causa da cidadania dele. Então, quando o cara tem cidadania, ele acaba tendo mais de um nome. E provavelmente eles estão tendo esse nome aqui, latino, Roma, né? Roma latim. Porque eles viveram muito tempo lá. Talvez isso indique que uma cidadania. Entendido? Lembra lá também Pedro e Simão. São dois nomes. Pedro e Simão, dois nomes. E aí você tem que entender. Isso é muito importante a gente analisar os nomes. Por que tem o nome? A gente vai seguindo, a gente vai explicando melhor isso aqui. Está entendido até agora? Podemos prosseguir? Então, o que vai acontecer aqui? Paulo vai começar a discipular esse casal, vai formar esse casal. Áquila e Priscila. Vai formar os dois. Porque Paulo tem um plano para essa sociedade com esses dois. Ele tem um plano futuro. Plano. Certo? Por isso que ele está se associando especificamente a esse casal, porque ele tem um propósito lá na frente para esse casal. Então ele vai discipular os dois com ênfase. Tudo bem? Então a gente vê o trabalho de Paulo aqui sendo uma semente para o futuro. Tudo que a gente faz é uma semente para o futuro. Entendido? Até agora a construção? Versículo 3. E como era do mesmo ofício, aí vem outra explicação. Ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então eles têm a mesma profissão de Paulo. Tudo bem? Aí talvez vocês vão dizer assim, pastor, mas ele só juntou com eles porque eles tinham o mesmo ofício. Então, o mesmo ofício foi só um gancho. Né? O mesmo ofício é só um gancho, mas existe aqui uma união de propósitos. Se eu tenho algo com você que é comum, por que não? Por que não? Quando a gente alinha o que é comum, a gente no final acaba alinhando propósitos. Entenderam isso? Eu gosto de churrasco, você também gosta? Então, estamos juntos. Mas daí, dessa união daquilo que é comum, nós podemos construir propósitos juntos. Por que não? É normal você se alinhar com as pessoas por causa do mesmo entendimento do que é comum. Você é crente? Não sou, não sou. Você é honesto? Não, também sou. Quem é honesto não quer se unir com o desonesto. Pastor, mas são da mesma igreja? O desonesto fica lá, pode ficar aí na igreja. Mas aí eu vou me unir ao honesto. O cara gosta de família, valoriza a família. Então eu quero ficar com esse cara. Eu quero ficar com essa mulher ali. Entende? Nós nos alinhamos dentro da igreja no que é comum. Você gosta de estudar? Você gosta de livros? Você gosta de viajar? Isso. E no final, isso indica também que vai haver
um alinhamento de propósitos. Não entenderam o que eu falei? Mas o começo sempre é a união naquilo que é comum. Tem gente que gosta das mesmas coisas, gosta de futebol, né? Eu já não consigo, né, andar com quem gosta de futebol. Eu não gosto de futebol, eu gosto de ver de vez em quando, mas não tenho essa paixão, né? Mas você tem que respeitar a paixão das pessoas. Aí você vai sentar e vai falar de futebol, e eu vou ficar doido, né? É igual quando junto com o Robinho, mas falar de farmácia, né? Né, Robinho? Falou de farmácia com ele. Então cada um tem aquilo que é comum, não é verdade? Mas isso é natural. Que é o que você faz, o que você gosta, o que você pratica, então é legal. Tudo bem, né? Sigamos. Eles eram do mesmo ofício. Então Paulo não se uniu a Átila e a sua esposa porque eles tinham o mesmo ofício. Não foi por isso. Mas porque eles tinham propósitos maiores. Ou Paulo tinha um propósito maior com eles. Sigamos. Versículo 4 diz assim: todos os sábados disputava, essa disputa aqui é algo coerente, não é intriga não, tá? É um debate teológico aqui. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Interessante, né? Ele está lá falando sobre as escrituras, há um debate saudável, e ele acabava convencendo alguns judeus e alguns gregos. Versículo 5: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, aí vão perceber que o trabalho de Paulo está dividido, ele está trabalhando, produzindo tendas e está pregando o evangelho. Mas o propósito de Paulo é pregar só o evangelho. Para isso, para ele continuar pregando só o evangelho, se dedicando somente à pregação do evangelho, ao testemunho, ele precisa na cidade de Silas e Timóteo. Aí vocês vão perceber, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito. Espírito aí está minúsculo. Então que espírito é esse? Humano. Humano. Então não confunda as coisas. Você falar um negócio desse aqui pregando que esse é o Espírito Santo, se tiver alguém que tem conhecimento bíblico, vai rir na sua cara. É o espírito humano, ele foi impulsionado, o eu dele, é coisa dele. Ele foi impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, quando Silas e Timóteo chegam na cidade, Paulo não precisa mais fazer tendas. Ele tem um apoio aqui, ele vai seguir pregando somente o Evangelho. Tudo bem? Versículo 6: mas resistindo e blasfemando eles, aí os judeus que estão recebendo o Evangelho, alguns deles, né? Porque já falamos que alguns se convertiam, mas tem um grupo aqui que começou a resistir. É normal isso, tá bom? Mesmo que você fale a verdade, mesmo que você fale coisas boas, você vai sempre ter um grupo de resistência. Pastor, mas eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando coisas certas, eu estou sendo justo, não interessa. Você pode vir com justiça, com verdade, o que você quiser. Sempre vai haver resistência e vai haver aceitação. Então tem muitos crentes que ficam frustrados, porque falam, por que eu sofro fazendo coisa certa? Mas é normal, Jesus não sofreu fazendo coisa certa? Não fica preocupado com isso não. Então, resistindo e blasfemando eles, o que ele faz aqui? Paulo vai sacudir as vestes. Ele falou, mais ou menos assim, então, certo? E disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. É vocês que serão responsáveis, porque eu estou pregando. Ele disse, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Isso é importante para nós, porque Paulo, ele tinha aqui a sensação de dever cumprido, ao pregar para esse grupo de judeus, mesmo sendo rejeitado. É importante isso. Aí vem a lição, nós não fomos chamados para salvar pessoas. Entendeu? Está demorando a processar, o HD está... Está processando, né? Se você for na sua missão com o intuito de salvar pessoas, você vai se frustrar. Ou não? Toda vez que você for evangelizar, que você for falar de Jesus, se você tiver o intuito de salvar pessoas, você não vai durar nem um mês. Como muitos de vocês não duraram, né? Vocês desanimaram. Quem salva é Jesus.
Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então só tem um que salva, por isso que é Jesus Cristo, o Salvador. Então você não salva ninguém. Isso é questão de convencimento pelo Espírito. É o Espírito que convence o homem. Não é isso? É do pecado? Da justiça, do juízo. Não é o Espírito Santo que convence? Então você convence? Então toda a sua capacidade você tem que ser empregada em quê? Testemunhar. A sua obrigação é pregar e testemunhar Jesus Cristo através da sua vida, através dos seus argumentos. Testemunhar que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou, Ele é vivo. Por que Ele é vivo? Olha aqui o que aconteceu comigo. Olha como é que está a minha vida agora. Olha como que eu mudei. Então é testemunhar Cristo. É isso só que a gente tem que fazer. Você tem que ir pelo mundo. Ele falou para os discípulos, ide por todo mundo. E vocês vão fazer o quê indo pelo mundo? Vocês vão ser minhas testemunhas. É isso? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Receberei sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Preciso que essa ficha encaixe aí em vocês, para a gente poder prosseguir. Então nós não fomos chamados para salvar pessoas, mas sim para sermos testemunhos de Jesus Cristo, porque quem salva é Cristo. E aí outra coisa importante, que você precisa sair daqui sabendo, nós não fomos chamados para crescer. Pode continuar processando aí. Processou? Ok, nós não fomos chamados para crescer. Nós fomos chamados para ser saudáveis. Crescimento quem dá é Deus. Vai ter dúvida? Você precisa falar para uma criança crescer? Precisa não? Seus filhos crescer, você precisou falar para cresce. Você falou? Você tem dúvida? Você tem dúvida que seus filhos estão crescendo? Por que cresce? Porque Deus está dando crescimento. Crescimento é característica de coisas saudáveis. Simples assim. Tudo que é saudável cresce. Se não cresce, está doente. Quem foi chamado para crescer, quem foi feito para crescer, vai crescer normalmente, não precisa ninguém falar. Parou de crescer, você pode ir lá para o médico. Procura o médico e fala assim, meu filho não está crescendo não. Com 14 anos, o menino tem meio metro. O médico fala assim, tem algum problema aí, né? Entendeu? Igreja, ela precisa, o quê? Correr atrás de crescimento? Você vai ficar fazendo a técnica da multiplicação? Vamos fazer a técnica de multiplicação. Aí vai contar alguns valores, né? Vamos multiplicar. Vamos fazer células de multiplicação, gente. Multiplicar. Cada um multiplica. Você multiplica 12, você mais 12, vamos multiplicar. Daqui a pouco nós estamos com 500, 1000, 2000. Vamos trabalhar em torno disso. Vamos fazer a técnica da cadeira. Aí você vai pegar, olhar para a cadeira e falar assim, essa cadeira vazia, nós vamos orar para que alguém sente aqui. Certo? E você é obrigado. Quanto você ganhou? Quanto você trouxe? Não trouxe ninguém. Então, você é fraco, hein? Né? Não é isso que a gente está acostumado? Nós temos que fazer uma técnica de multiplicação da igreja, gente. Vamos multiplicar aqui. Vocês vão fazer o seguinte, cada um pega o carro e insiste para o vizinho. Para a gente multiplicar. Isso é esse o propósito nosso. O propósito nosso é testemunhar Jesus Cristo. Nosso propósito é sermos saudáveis. Igreja tem que ser saudável. Se ela está saudável, ela cresce. Se ela não está saudável, ela fica não. Não tem como o pastor ficar argumentando. Falar, não, é porque vocês não oram. Não, é porque vocês não fazem isso. É porque vocês não têm compromisso. Não adianta isso aí. Não adianta. Vai ficar falando. Nós tem 30 anos que nós estamos com 10, pastor. Não, é porque nós somos salvos. O resto tudo vai para o inferno. É assim que a igreja fala, né? Nós somos salvos, nós somos 10, mas nós vamos para o céu. O que você prefere? A porta larga, a porta larga.
Você vê, nós somos 10 aqui, mas tem 30 anos que estou em 10, pastor. Não, porque nós somos salvos, só nós que vamos para o céu. Entendeu? Então você pode até plantar, regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Só seja saudável. Seja saudável, cuida da sua vida direitinho, seja saudável, e as coisas vão acontecer. Pode ter certeza. Entendeu? Não precisa ficar preocupado com nada. As coisas vão acontecer, o dinheiro vai vir. Entendeu? Deus vai te dar aquela casa que você queria. Pode ter certeza. Fica tranquilo. Você vai casar com a pessoa certa, Deus vai trazer a pessoa. E, inclusive, essa pessoa já até nasceu. Já está lá, Deus já está servando ele lá assim, preparando ele, dando experiências, até que as geografias de vocês se encontrem. Você pode ter certeza disso. Não tem dúvida não. Vocês têm dúvida disso? Tem dúvida? Sejam saudáveis. Sejam saudáveis. O resto vocês podem ter certeza que virá. Agora, se não quer ser saudável, não quer se cuidar, então não fica reclamando aí se você ficar um raquítico. Tudo na vida, ministério, família, finança, raquítico. Tudo que está atrofiado é um sinal de doença. Certo? Aí, pastor, mas você tem que entender o seguinte, a gente passa por processo. Claro, a gente passa por processo, mas é uma doença da ignorância. A doença da ignorância. A igreja metodista, ela já teve 8 pessoas por um tempo. Porque era doença de quê? Qual a doença? A ignorância. A doença é a ignorância, que eu achava que pessoas tinham que ser perfeitas. Eu achei. Aí Deus mostrou que eu não era perfeito e deu tudo certo. Eu aprendi a parar de achar que as pessoas têm que ser perfeitas. Enquanto eu achava que eu era perfeito, então eu podia falar, você tem que ser perfeito. Aí Deus falou, não, você é imperfeito, eu vou provar isso para você. Aí eu falei, então não tem jeito, o Paulo que dava em Chico deu em Francisco. E eu dancei. É igual gente que é muito santo, né? Excesso de santidade. Não, eu não aceito. Eu vejo de vez em quando eles falam, não, se errar perto de mim, para mim acabou. Eu falo, não fala isso não, não fala isso não, porque amanhã quem vai errar vai ser seu filho, vai ser sua filha, vai ser sua esposa, vai ser você, e você vai precisar de misericórdia. Eu quero ver o que você vai arrumar. Eu quero ver você sustentar seu discurso. Eu quero ver se você é tão bom assim. Então para de julgar, para de cobrar, para de apontar dedo, para de dizer o que é e o que não é. Quem trata disso é Deus, não nós. Deus que trata das pessoas. A gente ora pelas pessoas. E fala, vamos orar porque, sabe lá, né? Amanhã pode ser eu, né? Eu vou ficar sozinho, né? Entende? Então nós somos chamados para testemunhar Jesus. Então descanse em Deus. Eu estou aqui pregando, ensinando vocês. Ô pastor, mas vai que as pessoas não vão receber. Isso é problema de cada uma. A minha função, o meu papel é ensinar. Quem vai aprender, eu não tenho. Você acha que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai aprender? Eu não. Vocês acham que eu sou ignorante a ponto de achar que todo mundo aqui vai colocar em prática? Eu tenho certeza que não. Mas a minha missão é pregar. E talvez o cara venha uma vez só na igreja para ouvir a mensagem. Porque Deus não faz nada sem dizer antes para os seus profetas. Às vezes Deus precisa dar tratar o cara, mas Deus não trata sem ouvir. Mãe não bate sem falar, só se ela for doida. Ela avisa, se fizer de novo vai para aí. Então Deus não faz nada sem revelar antes para os seus profetas. Então quando o cara vai ser réu de juízo, Deus vai levantar um profeta. Vai trazer ele uma vez só na igreja, só para ele ouvir. Vai ali na curva ele receber o juízo. Pode ter certeza disso. Porque você não pode ser julgado sem ter consciência do seu erro. Isso o justo juiz faz. Você não pode julgar uma pessoa, ela tem que ter consciência. Por que as crianças, elas não são réu de juízo? Porque elas não têm consciência. Elas não podem batizar por isso, elas não têm consciência, não têm formação moral formada, não está moralmente formada, eles não estão. Como é que você vai julgar uma criança? Não pode, ela cresceu, quero batizar. Você quer batizar porque agora você está moralmente formado. Agora você vai ser réu de juízo, tá? Agora você trata com Deus, você não está debaixo de asa de mamãe não, de papai não. Você vai cuidar da sua vida com Deus, vai receber as consequências. Então, às vezes, nós temos que falar. Eu já preguei aí, se eu for fazer conta, não sei nem quanto. A minha conta, quanto vai dar de pessoas que já me ouviu pregando, e gente que já passou pelo hall. O que vocês acham? Está tudo certo. Maravilha.
Essa conta Deus vai mostrar. Está vendo aqui? Ó, você pregou para tantas pessoas. Mas quantas pessoas que aceitaram a palavra? Ah, mas é problema de Deus, não é meu, né? Certo? Então você tem que pregar, você tem que ir para os lugares. Por que Deus diz assim, ó, vocês têm que ser minhas testemunhas? Porque Deus, ele precisa tratar a terra. Deus precisa trazer juízo para a terra. Tem que trazer. Entende? Mas ele não pode punir a terra sem que as pessoas saibam. Por isso que os missionários estão para tudo quanto é canto do mundo, testemunhando. Eles vão lá, vão falando de Jesus e saem. Vão falando, vai dando ciência. Aí Deus depois pode tratar a terra. Por isso que ele falou, quando o evangelho for pregado por todo mundo, todas as nações, eu posso tratar a terra. É isso que Deus está falando. Não é porque você tem que fazer, que você tem que ganhar a alma, porque a gente fica nesse negócio, né? Eu tenho que convencer o cara. Quem convence é as pessoas, você pode tentar. Você pode perceber que você fala uma vez, às vezes o cara vem para a igreja e fica ótimo. Às vezes você fala uma vida toda, a pessoa não muda. Já viram isso? Por isso que nós temos que falar para que Deus possa completar o seu projeto de tratamento dessa terra. Por isso que ele precisa que a gente fale. Fala nas esquinas, fala no seu trabalho, fala para todo mundo. Não vai ter ninguém inocente, mas aí está sabendo? Agora eu posso tratar eles como um juiz. Entenderam ou não entenderam o propósito disso? Entenderam, né? Então, nós temos aqui o Paulo sacudindo suas vestes. Agora todo mundo entendeu. Ô Paulo, você está desistindo deles? Não, eu cumpri o meu propósito aqui. Está dizendo, ó, o sangue seja sobre a vossa cabeça, que eu já preguei. Ele disse, eu estou limpo. Eu estou limpo. E desde agora eu vou partir para os gentios, já que vocês não querem ouvir, então eu vou para os gentios. Tudo bem? Sigamos, versículo 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, ou Tito, mas não é o Tito que vocês estão pensando não, é outro cara. Tício Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Ok, vocês perceberam que agora ele já não está mais na casa de Áquila e Priscila. Ele já terminou o discipulado com eles. Eles já foram treinados por Paulo. Treinados por Paulo, olha que benção. A gente vê agora que o Tício Justo, ele tem uma casa perto da sinagoga. Encostado na sinagoga. Então Paulo falou, é aqui que eu fico. Que daqui para mim ir para o culto deles é daqui para lá, dali eu já prego. Então já também nós vemos aqui que Paulo é um articulador estratégico em prol do seu propósito ministerial, certo? Cada passo de Paulo é previamente pensado. Versículo 8. E aí vem o Crispo, principal da sinagoga. Tem um cara lá que é líder da sinagoga. Ele creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Gente, o cara era líder da sinagoga. Paulo pregou a mesma mensagem. E teve judeu que não se converteu. Mas o líder dos judeus se converteu. Interessante? Isso depende do coração. Depende do coração. Não adianta. Porque tem uma posição alta, nunca vai converter. Aqui se converteu o principal da sinagoga. Ele creu e toda a sua casa. A casa toda se converteu. Quer coisa melhor que essa? Uma família inteira convertida. Melhor fruto que pode haver na vida de um cristão é melhor do que um paralítico andar. O que vocês acham? O que vocês preferem? Um paralítico que sai andando? Ah, orei lá pelo cara na rua, sai andando, ou você vê uma família toda convertida sendo salva? É um sinal mais interessante, né? É muito mais interessante. E aí a gente não leva em consideração o que acontece na igreja. Aí eles falam assim, a igreja tem que acontecer milagre, pastor. Qual milagre? Qual milagre? Ah, pelo menos tem que ter aí, pelo menos um manco andando, né? Não seria muito pequeno isso? O que você acha? Vamos fazer conta aqui na contabilidade. Aí o cara tem um pezinho tortinho assim, mas ele é crente, não vai para o céu. Mas você tem uma família inteira que está desviada, indo para o inferno, o casamento acabando. Os filhos sendo dispersos, com problema emocional, depressão. Aí você tem o cara com o pezinho torto. O que você quer como milagre?
Se você for falar com o cara do pezinho todo, ele fala assim, não, ajuda a família que é melhor. Deixa eu com o meu pezinho aqui, que eu já estou com ele todo há muito tempo. É isso que ele vai falar se for crente. O pastor tem que ter milagre na igreja. Qual milagre você quer mais? De gente sendo restaurada, gente que largou droga, gente que voltou com a família, casamentos que foram restituídos, filhos que retornaram para os seus pais, se reconciliaram. O que você acha? O cara que não tinha nada começa a ter as coisas, ter dignidade, ter família, está produzindo frutos, está tendo empresa como testemunho, gerando emprego para as pessoas. O que você prefere? Vão ficar com o pezinho torto ou vão continuar com esses milagres? Homens e mulheres de Deus mudando a vida das pessoas, a cultura das pessoas, e entenderam que conceito de igreja às vezes é meio equivocado a respeito do que a igreja quer. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Versículo 9 a 11. E disse o Senhor em visão a Paulo, quando ele foi ali, viu que a família toda foi convertida, mas ele viu também que muitos não se converteram e resistiram, né? E o versículo 8, quando eu fechei ali falando sobre a família convertida, e diz que muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui começa a igreja de Corinto, tá? Foi ali que Paulo começa a inaugurar a igreja de Corinto. Então no versículo 9 diz, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, não fica preocupado porque algumas pessoas estão te rejeitando, mas fala, e não te cales, abra a boca e fale e continue falando, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Ponto. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Adiantou ter resistência? Maquinaram contra Paulo, tentaram matar Paulo, e ele ficou ali ainda 1 ano e 6 meses pregando, porque Deus disse para ele, para não ter medo e continuar falando. Isso significa o seguinte, o que é que nos protege? O que é que nos protege? Qual é a fórmula da vida? Lembra de Josué? E Caleb viveram tanto tempo, não perderam força nenhuma, o mesmo vigor eles tinham, porque creram na palavra de Deus, creram no propósito de Deus. Lembra de Paulo quando estava no naufrágio? Todo mundo ficou desesperado, ele falou assim, ninguém vai perder nem um fio de cabelo aqui, porque eu tenho um propósito, eu tenho que pregar, então Deus vai livrar todo mundo por causa desse propósito. E veja que Deus dizendo, não tenha medo, porque eu estou com você, ninguém vai colocar a mão em você, porque eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho um propósito aqui, eu tenho muita gente que eu preciso converter aqui, e ninguém vai tocar em você. O que dá vida para a gente? Você está alinhado com o propósito de Deus. É só você entender o que Deus está fazendo e falar assim, bota eu nesse negócio, Deus. Certo? Seja um participante daquilo que Deus está fazendo, você vai ter vida, saúde e longa vida. Pode ter certeza. Essa é a fórmula da vida. Quem não tem propósito, não tem motivo para existir. Qual motivo você tem para existir? Se você é uma ameba. Eu vou mudar esse negócio de ameba. Já tem uns 2 anos. Qual o motivo que tem? Tem gente que só serve para contrapeso. Só fica ali assim, ó, arranjando problema, enchendo a paciência dos outros, não produz nada, não produz fruto, só dá trabalho, fica fofocando. Qual o direito que essas pessoas têm de existir? Qual o motivo que Deus tem para deixar esse povo existindo? Entende o que eu estou falando? Tudo é assim. Essa ferramenta aqui eu preciso cuidar dela, porque eu uso ela ainda. Agora, se eu não vou usar mais, deixa para lá, deixa os meninos brincar que se tem, desmontar esse trem. É isso aí. É só você ser um pouquinho inteligente. Se Deus está fazendo algo, e eu quero participar daquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. Se você morrer, Ele continua fazendo. Se você orar ou não orar, Ele continua fazendo. Se você não orar, Ele levanta outro para orar. Ele espera outro nascer. Se você não quer ser pastor, Ele espera outro nascer. Ele esperou Moisés. Ele esperou Moisés. Nasceu. Não esperou ou não esperou? Esperou Jeremias. Ele vai esperando, não tem problema com isso não. Pastor, mas vai que se eu não for na oração, aí
O céu vai ficar fechado, vai nada. Vai não. Ele incomoda um povo aí de madrugada, você pode ter certeza. Tem uma galera aí que ele vai de madrugada, o cara levanta, começa a interceder, pastor, Deus me levantou para orar, não sei nem por quê. Por isso, porque o outro não orou, Deus levantou você. Você nunca foi incomodado, não? Para ter que orar? Pelo Espírito Santo? Então, a gente fica assim, se achando, tipo assim, não, se eu não fizer, essa obra não vai. Claro que vai. Antes de você existir, essa igreja estava aqui, com outras pessoas. As que estavam, não quiseram fazer, Deus continuou fazendo. Não tem problema com isso. Deus não tem problema com isso, não. Ele vai sempre chamar alguém, ore, interceda, se levante. Aí ele pega a pedra para clamar. Ele diz, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Pode ter certeza disso. De vez em quando tem umas pedras clamando aí. Você vê gente que você nunca imaginou, o cara, rapaz, era traficante de droga, veio para a igreja, é isso aí. Virou, né? Porque você não quis, você é o menininho bonitinho, foi criado na igreja, criado a Todd, iogurte, e você, não, porque eu não sirvo para isso. Deixa, vai curtir a sua vida, e aí não fica reclamando quando entrar um traficante aqui dentro da igreja, convertido, fica aqui em cima, né? E você fala, não podia estar aí. Está aí sim, porque as pedras estão clamando no seu lugar, porque alguém vai pregar. Porque a única forma de Deus falar na terra é através dos seus. Deus não fará nada na terra sem usar pessoas. Deus não entra na terra sem usar pessoas. Então ele vai usar. Usa pedra, usa qualquer coisa, né? Mas aí fica aí um monte de almofadinha religioso, que só fala, sabe criticar os outros, fica falando, conversando, né? E fica criticando, não dá certo, vai cuidar da sua vida e vai servir a Deus, botar esse joelho no chão e parar de encher a paciência. É isso que tem que ser feito, certo? A gente tem muita coisa para fazer, certo? Essa que é a realidade. E aí não fique triste quando você vê uma prostituta entrar na igreja, aí você fala, o que essa mulher está fazendo aqui? Essa sirigaita. É assim que faz. Tem umas mulheres muito espirituais, né, que vê a mulher entrando na igreja, tem que estar aqui, não vai estar lá fora. Aí ele falou assim, o que essa sirigaita está fazendo aqui? Aí ele falou assim, ela veio pregar o evangelho que você não pregou. Veio fazer isso aqui. Ela veio pregar, curar os enfermos que você não curou, porque Deus vai treinar ela, vai preparar ela, e vai cuidar dela, vai canalizar a energia dela para o propósito, igual fez com Paulo. Fez com Paulo. Então não se preocupa não. Pode ficar tranquilo, em paz, continua na sombra aí, do jeito que você está, sendo aquele crítico, né? E vamos trabalhar. Tudo bem, hein? Paulo está sendo conservado por Deus porque ele está inserido no propósito de Deus. A sua oração deve ser essa: Deus, me deixa participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero estar nesse negócio, eu quero entrar nessa onda aí, ó. Não me deixa perder, Deus. Tem uma vaga para mim nesse negócio aí, eu faço qualquer coisa, Deus. Eu carrego até a caixa, mas deixa eu participar, porque isso vai dar vida para a gente. Isso vai dar vida. Deus vai manter a gente em vida, com saúde, porque o corpo de Cristo não fica doente. O corpo de Cristo não. Os romanos não conseguiram quebrar o corpo de Cristo na cruz. Eles quebravam o corpo, as pernas de todo mundo. O cara morreu logo, mas nenhum osso de Cristo foi quebrado. Por quê? Porque era profético, que o corpo de Cristo não pode ser quebrado. Entenderam? Então nós vamos cumprir o propósito de Deus, e Deus vai nos dar vida, saúde, dinheiro, vai dar tudo que a gente precisa. Porque Ele tem interesse. Deus não quer nenhum ministro aqui em cima que não tenha base para falar. Deus não quer nenhum ministro aqui que está com medo, está com depressão, que está duro, quebrado, devendo os outros. Não quer, Ele quer bancar você, quer botar dinheiro e grana no seu bolso, e quer te dar saúde, vida, família abençoada, porque essa é a prova de que Deus é vivo, né? Sigamos. Então no versículo de 9 a 11, Paulo ficou 1 ano e 6 meses ali, pregando a palavra de Deus, mantido e conservado pelo Espírito Santo. Foi nesse período que Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Ok? Versículo 12, mas sendo Galho procônsul da Acaia, aí você tem um líder lá que é um procônsul. O que é procônsul? É um governador de província. É assim que Roma funciona. Coloca um governador em cada província. Lembra também lá dos persas, que é os sátrapas. Então aqui é a organização deles. Sendo Galho procônsul da Acaia, é um homem inteligentíssimo, um homem extremamente popular. É esse Galho
que é procônsul da Acaia. Levantaram-se os judeus, concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal. Vão aproveitar que o Galho está lá, ele é um homem famoso, é um homem conhecido, inteligente, a gente coloca Paulo na frente dele e vamos ver para onde que Paulo vai sair. Vamos ver como é que ele vai conseguir dobrar o galho. Agora a gente pegou, vamos pegar ele. E versículo 13, dizendo, olha o que eles vão dizer para Galho: esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Contra a lei? Que lei? A lei que eles estão falando aqui é a lei romana. Se eles vão falar com o procônsul romano, eles estão falando contra a lei romana. Por isso está dizendo, este persuade os homens a servir a Deus, o Deus deles, mas contra a lei. Entende o que eu estou falando? Não é a lei dos judeus, não. Não é a lei mosaica, não. Porque se fala da lei mosaica. O cara falou, o que eu tenho com isso? Esse é o problema de vocês. Mas ele diz, esse homem persuade os homens a servir a Deus, o Deus deles, mas contrariando a lei romana. Tudo bem? Porque a lei estatal de Roma era o paganismo. Isso era a lei, serviu os deuses. Versículo 14. E querendo Paulo abrir a boca, na verdade, quando Paulo daria início à sua defesa, Paulo ia se defender, disse Galho aos judeus, ele não deixou Paulo falar, fez isso. Falou com Paulo, fica quieto. Disse Paulo aos judeus, disse o Galho aos judeus, né? Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. A tradução aqui é chata, né? Mas com razão eu os ouviria. É isso que ele está dizendo. Vamos para outra tradução. Quando Paulo começa a dar início à sua defesa, Galho os admoestou. Aí o Galho vai admoestar, vai chamar a atenção dos judeus que estão acusando Paulo. Ele disse assim, se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Ele falou, não vou ouvir vocês. Vocês não me trouxeram nada. Vocês não têm nada aqui que possa afetar as leis romanas. Então, o discurso que ele está falando aí, que ele está pregando aí, não está ofendendo nada. Então, não tenho nada contra ele. Ele falou, então eu não vou ouvir vocês. Entende? Ele falou, não vou ouvir vocês, também não vou ouvir ele. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou ouvir Paulo, não vou ouvir o discurso de vocês. Como não tem nada a ver com os romanos, eu não quero ouvir nenhum dos dois. Nem Paulo, nem o grupo de judeus. Aí ele está dando uma lição para a gente aqui. Vamos continuar no versículo 15. Ele disse, mas se a questão é de palavras, é só conversa de vocês aí, e de nomes, Jesus, e da lei que há entre vós, se a lei é de vocês, olha que inteligência do cara, a lei é de vocês. Vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. O que ele está dizendo? Vocês são crentes, vocês que se entendem. Aí, aqui, a Bíblia está dando uma surra na gente. Aí a Bíblia está dando uma surra na gente, porque nós temos mania de envolver ímpio nos nossos negócios. E quem faz isso não leu a Bíblia. Deus está usando um ímpio para dizer assim, problema de igreja se resolve na igreja. Problema de crente se resolve com crente. Não tem que me meter. Aí Deus tem que usar o diabo para falar com a gente? A gente não ouve os pregadores, tem que ouvir o diabo, tem que ouvir o inimigo. Ele está dizendo, problema de vocês não tem nada a ver comigo, é a lei de vocês. Então vocês se viram com a lei de vocês. O que eu vou interferir? Ele não quer ser juiz. Não quer ouvir ninguém. E diz que problemas espirituais entre irmãos se resolve entre os irmãos. Não é na lei dos homens e nem nas redes sociais ou na presença de ímpios. Eu quero ver se você vai sair daqui mudado agora. Eu tenho fé em Jesus Cristo, porque senão você vai ver. Eu quero ver se você vai sair. Para de ficar mandando recado para os outros com problema seu de igreja na rede social. Pelo amor de Deus.
É bem provável que você vai para o inferno por causa disso. Cara, você tem problema com o irmão, você vai resolver com o irmão. Não fica mandando recado em rede social, não. Para ir, ficar vendo, ficar questionando a igreja. Vocês lembram quando José, eu dei esse estudo aqui para vocês, quando José do Egito, ele recebeu os irmãos dele, ele tinha um problema grave com os irmãos, que os irmãos tentaram matar ele. E ele já estava servindo na corte, ele já era o cara, era um príncipe do Egito já. E os irmãos foram receber ele, o que ele fez? Quando ele foi conversar com os irmãos, para tratar o problema dos irmãos, ele mandou os egípcios todos sair da sala. Eu vou ter que ler o texto. Gênesis 45, versículo 1. Gênesis 45, versículo 1. Quando José vai se apresentar para os irmãos, vai tratar com os irmãos o que os irmãos fizeram com ele. O texto diz, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo o homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. Todos os egípcios saíram da sala. Então nós temos mania de deixar egípcio na sala. Eu queria tanto que vocês aprendessem isso, pelo menos um de vocês recebesse isso no espírito de vocês e se transformasse realmente num crente com esse tipo de valor. A gente não envolve ímpio nos nossos negócios. Quando a gente quer colocar a pessoa aqui na igreja, a gente não pede permissão para a polícia, a gente não pede permissão para o juiz, não pede permissão para o prefeito, não pede permissão para o vizinho. Então, quando ele comete um erro, a gente que trata com a gente. Tem igreja aí que até a polícia está dando agora. Reunião de igreja, polícia na porta. Que palhaçada é essa? Hã? Gente que fica conversando com ímpio. Por que ímpio fica sabendo de problema de igreja? Por que ímpio tem que saber quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem não ficou? Porque nós estamos quebrando esse princípio aqui. Só por isso. A gente tem que tirar os egípcios da sala. Eles não têm que saber nada. Quando o cara vem falar um negócio com você, você é quem, cara? Ah, porque tem um irmão da sua igreja. Como é que é? Quem é você para você poder se meter nas coisas da minha igreja? Quem é você para poder falar sobre assuntos nossos espirituais? Você não serve o mesmo Deus que a gente serve. Você não está na mesma igreja. Quem é você para se meter nos nossos assuntos? Ninguém tem direito. E vocês têm que parar com esse negócio de levar assunto de igreja para marido ímpio e para esposa ímpia. Por favor, se seu marido não é crente, ele não tem que saber de nada da igreja. Se a sua esposa não é crente, não tem que saber de nada da igreja. Se seu filho não é crente, não tem que saber de nada da igreja. Porque tem filho ímpio que fala assim, é uma cachorrada lá, né? Você não vem na igreja. Muitos de vocês fazem isso. Vocês ficam compartilhando coisas da igreja, problemas dos irmãos, com primos, com parentes, com maridos. Aí tem marido ímpio que não sabe nem o caminho do altar, fica lá dando opinião. Não, que eu não concordo com esse negócio dessa igreja, por isso que eu não vou da igreja, porque não sei o que essa igreja. Quem é esse incircunciso? Esse marido que nunca quis vir na igreja, essa mulher que nunca pisou na igreja, quem é esse incircunciso para poder saber dos assuntos da igreja? Esse é um grande problema, não tem que saber nada. Quando vier falar, você fala, ó, assunto meu. Certo? Ah, mas esse é assunto meu. Quando você for membro da igreja, você vai participar disso aí. Então, por favor, ensine, espalhe para os parentes de vocês. Eles não têm que saber de nada. Não tem que saber de nada. É igual ministério. O cara está dando ministério aqui, o ministério de jovens. Aí está lá reclamando. Você está dando ministério de jovens, você tem que se sujeitar ao pastor de jovens. Você não quer ficar no ministério, você sai. Você está no ministério de louvor, você tem que tratar com o líder do louvor. Se você não está satisfeito, você sai. Simples assim. Tá? Aí fica todo mundo sabendo o que acontece, né? Não sei o que, não sei o que. Ah, porque o cara não sei o que quebrou a corda da guitarra. Aí de vez em quando chega um cara aqui, um pai, e fala assim, quebrou a corda, dando exemplo só, né? Quebrou a corda da guitarra ontem, né? Eu falei, como é que você sabe disso? Ah, meu filho me contou lá em casa. Isso é uma palhaçada espiritual. Isso é falta de preparo. Depois as pessoas não sabem porque vivem debaixo de maldição. Fica tentando fazer libertação, porque quebra princípio espiritual. Ímpio não tem que se meter. Primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer a defesa da igreja. Qualquer pessoa que levantar a voz, falando da sua igreja, ou de alguém da sua igreja, você fala assim, ó, fica na sua. Assim que se faz. Você não se mete. Se você quer participar das coisas da igreja, você vai lá, faz discipulado, batiza, vira membro. Aí depois você pode saber o que está acontecendo, quem é que a gente coloca, quem é que a gente tira, quem é que a gente aceita, quem a gente não aceita. Você não conhece, então você fica na sua. Está dito o recado aí para todo mundo.
Tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo bíblico de que os ímpios não têm que se meter nos nossos assuntos. E se a gente não entender isso, a gente vai ter que tratar com Deus. Tá? Não tem que saber nada. Incircunciso não tem que saber nada. Tudo bem? Respira agora. O próprio Gaio falou, não quero ser juiz dessas coisas, cara. Resolve os problemas de vocês. Resolve o problema de vocês. O diabo está dizendo, resolve o problema de vocês. Vai lá, pede perdão para o irmão lá, você que se vira. Vai lá, perdoa, não perdoa, faz o que você... Mas se vira, não quer saber de nada não. Daqui a pouco vai botar polícia na porta de igreja para controlar a reunião de membro. Parece isso. Rede social. Irmão da igreja, né, tratou a gente mal, não sei o quê. Aí fica lá, uns caras de pau, bicho, fica escrevendo, acho que todo mundo é bobo. Um monte de gente inteligente vendo as bobeiras que você coloca em rede social, atacando um ao outro, falando mal, falando que você não gosta, e não sei o que de igreja dentro de rede social. Vai responder por isso, tá? Quem está falando aqui é um pastor. Você vai responder por isso, o que você está fazendo com a igreja, o que você está fazendo com a igreja, com o corpo de Cristo. A igreja é inviolável, inviolável. Tá? Não toca na igreja. Faz o que você quiser, mas não toque na igreja de Deus, não. Mas não interessa. Jesus morreu pela igreja, sendo nós ainda pecadores. Igreja é problema de Deus. E aí, graças a Deus pela vida do Gaio, versículo 16, expulsou-os do tribunal. Falou, racha fora todo mundo na minha frente. Vai cuidar da vida de vocês. Não quero saber negócio de igreja, não. Ele falou. Está aqui, ó, versículo 16, está escrito isso aí? Vocês estão achando que ele falou assim, mete o pé. Todo mundo, não quero saber de assunto de vocês. E nós estamos trazendo o Gaio para dentro. Nós estamos querendo falar com o Gaio sobre os nossos assuntos. Ele falou, o problema de vocês se resolve entre vocês. Nem o diabo quer saber disso. É sério. Mas nós queremos que eles fiquem sabendo. Né? Versículo 17. Então todos os gregos agarraram o Sóstenes. Tá, Sóstenes? Já achou que você ia escapar dessa, né? Porque o Sóstenes foi o cara que deu o púlpito para o Paulo. O Paulo pregou na sinagoga porque o Sóstenes deixou. Tem coisas que acontecem porque o Sóstenes deixa. Aí os gregos agarraram o Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e feriram diante do tribunal. Olha a frieza do Gaio, hein? Nada dessas coisas o incomodava. O pessoal batendo aqui no Sóstenes, e ele está assim, ó, tô nem aí. Aí os guardas vão fazer, deixa ele se matar. Deixa eles se matarem entre eles aí, ó, e se resolve as pendangas deles aí, ó. Estão se mordendo, estão se roendo, e ele está aqui tranquilo, dizendo que, o texto diz que Gaio, dessas coisas, nada disso incomodava ele. Eles estavam batendo nele. Tudo bem? Versículo 18. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Continua trabalhando, né? Pregando. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Vamos para o versículo 18 entender isso aqui. Vocês percebem que o Paulo, ninguém parou o Paulo. Continuou, está pregando, Deus protegeu ele. Deus, você vê, Deus é tão perfeito que Deus usou o ímpio. Paulo ficou ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria e levou com ele quem? Priscila e Áquila. Entendeu por que ele se juntou com os dois? Agora vocês perceberam que agora começa uma carreira ministerial aqui. A gente saiu do contexto de família. Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Eles vão começar a viagem missionária junto com eles. Agora vocês perceberam que o nome Priscila aparece primeiro? Eles são inteligentes, né? Por que vocês acham? Por que Priscila aparece primeiro? Assume o ministério? Mais do que? Fala aí. Ela é mais inteligente que ele. Ela tem mais conhecimento bíblico do que ele.
Então você tem aqui um casal onde você tem uma mulher que tem muito mais conhecimento que o marido. Por isso que ela começa na questão ministerial, ela é superior no sentido de conhecimento. Entenderam isso? Isso é normal. Isso é normal. Por isso que ela agora se destaca, na sequência, ela aparece primeiro. Porque antes era um contexto de casal. Agora é um contexto ministerial, você vê ela, que ela tem mais capacidade espiritual e mais capacidade de conhecimento na Bíblia do que ele. Tem uma vírgula dizendo, tendo rapado a cabeça em secreia, porque tinha voto. Então Paulo raspou a cabeça porque tinha voto. Isso significa que você tem que rapar a cabeça para fazer voto. Por que não, pastor? Por que não? Porque esse aqui é um contexto específico de exceção bíblica. É isso. Ele fez um voto. Você pode fazer um voto se você quiser. Esse é problema seu. Né? Você fala assim, pastor, eu vou ficar uma semana sem, sei lá, sem comer doce. Problema seu. Eu estou num propósito para abrir mão de alguma coisa que eu gosto. Eu vou raspar minha cabeça, eu não voto. Já vi gente andar descalço. Ficar com voto. Esse é o problema de cada um. É da pessoa com Deus. Eu vou no monte 3 vezes a semana que eu estou com voto. Isso é coisa particular. Então isso não é princípio bíblico para ninguém você dizer para as pessoas, todos nós vamos rapar a cabeça aqui para fazer voto. Mas a Bíblia mostra um versículo isolado, onde Paulo fez um voto raspando a cabeça, mas não serve para princípio de igreja. Para servir, teria que ter mais versículos como testemunha. Fica claro? Isso é coisa particular. Cada um vai fazer o que quer da vida, mas não pode exigir dos outros. Se você não quer usar isso, não quer fazer isso, isso é problema seu. Tem que respeitar a doutrina da igreja, né? Tem que ver o que a doutrina da igreja cabe, que algumas pessoas da igreja aqui não entenderam isso ainda, né? Que a igreja tem uma doutrina, mas alguns insistem em quebrar as doutrinas da igreja. Isso é pecado. Mas precisamos entender que voto pessoal é voto pessoal e cada um faz o que quiser diante de Deus. Mas isso não serve de regra para os outros, tá? Não critica quem está fazendo e quem faz não fica obrigando os outros a fazer. Só isso. Posso seguir? Está claro isso? E nós vemos Paulo junto com um casal, levando eles agora na viagem missionária. Dentro do contexto ministerial, Priscila tem destaque. Versículo 19, chegou a Éfeso, deixou-os ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus. Ele deixa Priscila e Áquila ali no local, porque eles já estão emancipados, estão preparados, e ele continua pregando nas sinagogas com os judeus. Os embates mais intelectuais ele está enfrentando por causa do conhecimento. No versículo 20, eles começam rogando-lhe eles que ficassem por mais tempo. Priscila e Áquila pedem a Paulo para ficar por mais tempo com ele. Ele disse, aí o texto diz, não conveio nisso, ou seja, não consentiu nisso, ou ele não concordou com isso. Eles falam assim, Paulo, fica mais um tempo com a gente, você é o nosso professor, fica com a gente, você é o nosso discipulador. Ele falou, não. Isso que ele falou. Então a gente vê a capacidade de emancipação dele. Ele entendeu que eles cresceram, e agora ele disse, eu não preciso ficar com vocês, vocês vão ficar sozinhos, porque vocês já têm o conhecimento, e muito, né? Versículo 21, ele se despediu deles, dizendo, é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, eu preciso ir para Jerusalém, por causa das festividades judaicas. Ele vai celebrar a festividade, que todo judeu faz isso, mas... e ao mesmo tempo ele continua querendo evangelizar os judeus. Mas querendo Deus, ele vai dizer, outra vez voltarei a vós. Se Deus quiser, por enquanto não. Por enquanto vocês vão ficar sozinhos aí, tá? Eu vou emancipar vocês. E se Deus quiser eu volto, se Deus não quiser eu fico por lá mesmo. E partiu de Éfeso, largou os dois lá sozinhos. Versículo 22, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. Versículo 23, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos.
Confirmando é o quê? Firmando. Ele vai fortalecendo, ele passa nos lugares e fortalece a igreja. Fala, gente, continua firme aí, tá? Dá uma palavra, vamos continuar perseverando, e saía. E a igreja se virava. Entende isso? Versículo 24, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. A gente tem uma miscelânea aqui de... Esse cara, ele é judeu, porque o texto está dizendo que ele chega a Éfeso, um certo judeu, é judeu, tá. E chamado Apolo, o nome é grego, bagunçou. E natural de Alexandria, do Egito. Difícil. Natural de Alexandria, nacionalidade egípcia, que é do centro-norte do Egito, Alexandria. Foi Alexandre o Grande que colocou esse nome, quando ele dominou o Egito. Então ele é nacionalidade egípcia, nome judeu, não, ele é judeu, né, de crença, e o nome é grego, que é Apolo, nome de Deus grego, é uma mistura. Mas ao mesmo tempo tem 3 culturas aqui, né? Interessante. Isso torna esse homem um cara bem aberto e entendido de muitas coisas. Provavelmente não. Ele é de nacionalidade egípcia, que é da Alexandria, o texto está dizendo. Ele se converteu ao judaísmo e tem o nome grego de Apolo. Entendido isso? A gente volta a entender a questão de Saulo, hebraico, e Paulo, seu nome grego, né? Saulo é hebraico, Paulo é grego. Pedro, por exemplo, Cefas, é aramaico, e Simão é hebraico. 2 nomes, né? Versículo 25, olha só esse cara. Diz que ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito minúsculo. Ok, minúsculo. É o cara, sangue nos olhos. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aparentemente esse cara aqui é um cara pronto, é um grande pregador, é um exímio pregador. É o cara que bota para ferver na igreja, não é? E aí a gente vê o seguinte, um cara instruído no caminho do Senhor, fervoroso, tudo que a gente quer de um homem de Deus é esse aqui, ó. O cara que tem instrução, é mestre, é fervoroso, né? Sangue nos olhos, não espiritualmente, quer dizer, porque pode ser fervoroso também em outras coisas. Falava e ensinava diligentemente, ele é bom de escritura, mas não conhecia o batismo no Espírito Santo. É estranho isso, né? Mas nós podemos ter grandes pregadores que não têm experiência com o Espírito Santo. Entende? E quando você é muito bom de púlpito e você não tem experiência com o Espírito Santo, o que você é? Coach. Não. Você domina. Você consegue persuadir, você pega o texto, você pega o conteúdo, consegue aplicar, e tem envergadura para falar, fala bem, bota o povo para ferver, só que você não tem a experiência profunda com o Espírito Santo. Então aí nós temos que conseguir separar pregadores de pregadores, cara. Nós temos que separar pregador de pregador. Porque nós corremos o risco aqui de ter gente que a gente fala, nossa, está cheio de Deus, mas não está. É claro isso? Apolo, nome grego, conhecimento grego, eloquência, capacidade de fala, boa oratória, bons movimentos, articula bem, mas nós não temos um homem cheio do Espírito Santo. E aí? E estava na igreja. Só que aí precisa vir Paulo para poder definir isso aqui, né? Olha só o nível de capacidade do Apolo, espiritualmente falando. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso no espírito humano, falava e ensinava diligentemente, conhecendo somente o batismo de João. Provavelmente era discípulo de João Batista. Foi discípulo dos discípulos de João Batista. Não tinha experiência profunda com o Espírito Santo, não conhecia o batismo do Espírito Santo. Que pena, né? Que pena. Batismo no Espírito Santo.
nem todo pregador conhece o Espírito Santo e a sua obra. E quem duvidava disso, está aqui. Nós talvez assistimos muitas pregações na nossa vida de pessoas que achavam que tinham experiência com Deus, mas não tinha nenhuma. Só tinha capacidade de persuasão, psicologia. Isso aí as pessoas aprendem, elas desenvolvem, certo? Então ser homem de Deus ou mulher de Deus é muito mais do que estar em cima de um púlpito. É fácil de fabricar alguém para ficar aqui em cima e ter tudo, mas não ter nada de Deus. É claro ou não? É o texto está dizendo. E no versículo 26 diz que ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Paulo, nós temos aqui quem? Priscila e Áquila. Discípulos de Paulo, hein? São discípulos de Paulo. E vamos diminuir mais. Está dentro do contexto histórico aqui. Vocês sabem que a mulher não tinha muito valor. Eles são discípulos de Paulo, alunos de Paulo, e quem está na frente é a mulher. É a mulher que ensina ela, que é a mestre aqui. Quando eles ouviram, os dois que aprenderam com Paulo, Priscila e Áquila, aprenderam com Paulo, ouviram o cara pregar, que a galera estava todo mundo, glória a Deus, aleluia, chorando, todo mundo com o cara. Priscila olhou assim, nós estamos com um problema aí. Priscila falou, eita, que é bom você ter homens e mulheres de Deus. E a mulher, né, aqui que ninguém dá nada, né, pela mulher, ela simplesmente bateu o olho. É um menino bom, viu? Menino bom, prega bem, corre para lá e para cá, a galera está todo mundo empolvorosa aí, todo mundo chorando. Mas está faltando o Espírito Santo. O que eles fazem? Quando ouviram ele, o levaram consigo. Falaram, vem cá, filho. Vamos voltar para o banco da escola de novo. E olha a humildade desse cara, hein? Olha a humildade desse cara, grande pregador, e tinha um monte de gente que ele já tinha trazido, certo? Olha a humildade, eles pegaram, levaram ele consigo. Como é que um homem desse aceita isso? E quem está na linha de frente aqui é a mulher. Levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Falou assim, senta aqui agora que você vai aprender sobre o Espírito Santo. Você não está sabendo. Interessante. O mais interessante é a humildade dele para aceitar isso. Você acha que você consegue um pregador que faz isso? Falar assim, você vai voltar para um pouco da escola, hein, ô? Para quem vai me ensinar? A mulher. Não. Entende isso? É você pegar qualquer pregador famoso aí, que deu o azar de ter dois crentes sentados no púlpito. Aí é difícil, né? Aí estava toda uma conferência, cartaz, aquela coisa toda, outdoor na cidade, com o nome do Apolo, é isso aqui, gente, que está aqui. Todo mundo, mas quando ele foi pregar, estava um casalzinho de crente lá dentro. Meu filho, vem cá. Deixa eu falar um negócio que você não está sabendo nada do Espírito Santo. Isso aí não adianta nada. Você está fazendo tudo errado. Mas vocês são o quê? Nós somos discípulos de Paulo. Aí já era, né? Deu a carteirada. Paulo é. E aí eles vão ensinar mais precisamente. O cara sentou com eles e eles foram ensinando ele. Você precisa ter experiência com o Espírito Santo. E foi ensinando sobre os caminhos do Senhor. Legal isso. Você viu como que é uma coisa que a gente acostumou a ler, mas nunca foi tão grande para a gente como está sendo agora? É interessante Deus, né? Eles tinham muito mais conhecimento do que o exímio pregador. Então nós que estamos no púlpito, a gente corre o risco de ter que ser confrontado. Talvez não foi um confronto, né? Acho que foi uma coisa bem legal feita, né? No espírito. Temos que ser humildes o suficiente e saber que a gente tem gente que pode estar tendo mais Deus na vida do que a gente. Porque a gente acha que não, né? A igreja pensa assim, está lá na frente tem mais Deus do que eu. Não se diminuam.
Nem todo mundo que está aqui na frente tem mais Deus que vocês. Às vezes vocês têm muito mais Deus no coração do que a gente. Agora, isso não é motivo para você chegar e desmoralizar a pessoa. Se você for fazer no espírito, a pessoa vai aceitar. E se o homem de Deus ou a mulher de Deus for humilde o suficiente, vai dar tudo certo. Vai entender que precisa aprender. Aí, já pensou se o pessoal descobrisse pela rede social que o Apolo está lá na casa da Priscila e do Arco, lá aprendendo a fazer discipulado? Nossa, ia dar um problema. Ele ia perder a agenda dele, não ia? Perdia. Tudo bem? Me entendido? Ensinou mais precisamente. Versículo 27 e 28. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Está vendo? Ele já vai introduzir ele no meio dos discípulos. Ele era um pregador isolado, era o cara que aprendeu e botou a igrejinha dele, coitado. Mas daí deu tempo, né? Escreveram aos discípulos que o recebesse, olha a humildade dele, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Ele sentou com os crentes de verdade ali, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Quando é que ele fez isso? Depois que ele foi discipulado pela Priscila, pelo Áquila. Ok? Depois da instrução dada por Priscila e Áquila. Gente, quem aprende na fonte certa sabe muito mais, você pode ter certeza. Pode ser o cortador de grama lá, mas se ele aprendeu na fonte certa, não tem nenhum conferencista internacional que vai ser maior do que esse cara. Pode ser a mulher do cafezinho. Se ela aprender de Deus na fonte certa, pode sapatear aqui na frente, que ela vai falar assim, vou orar para esse menino aí, porque o negócio está feio. Vamos lá, tudo bem? Nós fechamos aqui mais um capítulo. Fiquei surpreendido com esse capítulo, achei que não tinha muita coisa. Mas tem alguma pergunta para fazer? Para esse humilde aqui. Vocês aqui que foram identificados agora como... tiver a Priscila aí, os Sóceres não, mas se tiver alguma Priscila, um Áquila aí, que pode nos ajudar em alguma coisa, mas com humildade, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim? Você vai precisar de mais uma tradução. Quem tem outra tradução? 5. Pelo Espírito. Ainda dentro da palavra, a palavra ainda é algo material para nós. Não é uma revelação espiritual. Não, ele estava testificando que ele saiu pregando sobre isso. Entendeu? Essa é a segunda parte. Ele sai, aí ele começa a testificar, mas a dúvida dela é que o que é que falou para ele ir? Entendeu? O que é que falou para ele ir? Foi o Espírito Santo que desceu? Então, esse é o questionamento. Tem alguma tradução aí que James tem? Fala. Ele se dedicou ainda, mas não respondeu, porque ele começa a se dedicar integralmente à palavra. Mas o ponto é isso, que ele foi movido por quê? O que ele foi movido? O subentende isso aqui, que ele foi movido dentro de um contexto natural. Ele entendeu que ele podia ir. Ele não recebeu uma revelação de Deus. Fala, Saulo. Aqui, na minha Bíblia, tem um comentário. E quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, eu comentário. Provavelmente quer dizer que Silas tinha vindo da Bereia com Timóteo, que tinha vindo de Tessalônica, Macedônia, e era a província que incluía os dois lugares. Foi Paulo impulsionado no Espírito Santo, Junto. em nome de Deus, que Jesus é Cristo. Aí na observação diz assim: o Espírito Santo lhe disse que argumentasse com mais autoridade. Mas esse é um comentário. O comentário ele não pode ter credibilidade. Você tem que ter a versão original bíblica.
Você tem que puxar no grego original, que é um comentário de alguém, entendeu? Se você pegar lá uma igreja, qualquer comentário bíblico, o comentário vai... da mesma forma como ela falou, ela é uma comentarista, eu sou um comentarista, ele é um comentarista. Então, o comentário não tem força espiritual, porque é a ideia de uma pessoa. Mas aí, né? O raciocínio que eu quero chegar é que, de Sim. repente, ele foi movido pelo Espírito Santo para focar mais a Cristo. Entendeu? A gente não tem dúvida de que foi impulsionado por Deus, mas a ideia aqui é que ele chegou à conclusão de que a partir daquele ponto ele poderia se integrar na obra completamente com a chegada dos dois. Pode ter sido um movimento logístico, igual a gente entende. Saulo, você chegou aqui agora eu posso ir para a rua. Então não aplica-se, mas isso não tem muita também diferença, porque se foi o Espírito Santo que falou ou se ele sentiu. Então, os movimentos de um líder, por exemplo, às vezes você tem uma intuição, né? Você está aqui e você fala assim, eu prefiro ficar em casa hoje. Não quer dizer que foi Deus quando você ficar em casa, mas você fala, eu não senti que tem que ficar em casa, não fica em casa. Mas você não recebeu uma revelação de um anjo, mas Deus colocou dentro de você esse sentimento. É uma coisa que não tem uma necessidade de discernimento tão grande. A gente sabe que ele é movido pelo Espírito Santo, né? Não tem uma implicação em a gente saber discernir o que aconteceu ali. Que a gente sabe que os movimentos de Paulo é todo pelo Espírito Santo. Nem sempre vinha um anjo, nem sempre Deus falava com ele, e tinha coisas que ele fazia porque ele sabia que era certo. Não sei se resolveu aqui, antes de você falar, não sei se a Lediane terminou ali. Você entendeu? Então, você tem que ir folheando, você vai ter que pegar, você tem que pegar no grego original, pega na Bíblia grega, traduz no Google, e vai chegando perto. Aí você pega lá um comentário dele, do outro, você vai juntando um monte de tradução, até chegar no consenso. Entendeu? Aqui no caso eu uso três versões para fazer, para me chegar no consenso, entendeu? Mas você pode expandir isso, expandindo até chegar no... Agora os comentários, eles é meio complicado. O comentário não dá para a gente... Você pega, por exemplo, da linha da Assembleia de Deus, eles fazem um comentário. Aí você pega os luteranos e faz outro comentário. Você pega o católico e faz outro comentário. Então é muito difícil. Ficou bom por aí, Saulo? Dentro do nosso entendimento, foi Deus, tal? João, fala, João. Você entendeu? Porque no versículo 4 fala que ele parou de se dedicar a vendas. Sim. E aí eu imagino que ele teve mais tempo para se dedicar mais à palavra. Porque talvez ele estava esperando a chegada deles para dar um apoio para poder prosseguir, né? Então assim, mas é uma coisa que não é relevante, não tem implicação para a gente. A gente entende o seguinte, para resumir, é o Espírito Santo que dirigiu ele, a gente sabe que ele era movido pelo Espírito Santo. Ele não vai fazer nada sem Deus dirigir ele. Mas o Espírito Santo pode nos dirigir através de uma revelação e pode falar com a gente através do nosso espírito interior. Talvez isso vai resolver para vocês, que vocês estão em dúvida, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, né? Ele nos convence, a via de comunicação do Espírito Santo com a gente é o nosso espírito humano. Nós temos um espírito humano. Quando Deus criou o homem, ele soprou o espírito humano nele, por isso que tem vida. A experiência com o Espírito Santo é outra experiência, né? Ser cheio do Espírito Santo é outra experiência além. Nós temos um espírito humano, se ser convertido ou não. Por isso que a gente tem vida. Mas a experiência com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, é outra experiência. Mas a gente entende que talvez o Espírito Santo comunicou com o Espírito dele. O importante é... O Santo é maiúsculo, né, Saulo? Qual versão é? NVI? Ah, sim. Eu tenho versão lá em casa, judaica e grego também. Nós vamos dar uma olhada melhor nisso aí também. De repente eu coloco no grupo depois alguma coisa. Para mim está tranquilo também. A não ser quando tem implicação doutrinária, é complicado. Mas é legal a gente falar isso. É legal vocês observarem essas coisas, porque vocês aprendem a discernir coisas. Porque aí é bom que a pessoa comece a falar troço aí, e aí a revelia, vocês estão vivos, né?
A igreja tem que estar viva. Então nós propomos o encerramento. Vamos orar para terminar então, né? Amém. Oremos. Pai Santo querido, nós te agradecemos por esse tempo precioso aqui. Que teu Espírito nos conduza em triunfo sempre. Tenhamos um dia de paz, de bênção e um culto abençoado, renovando a aliança com o Senhor nesse culto da noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, gente.